Vamos lá. Graças e paz de Cristo a todos. Live Christ, ou Live Christ, né? Ao vivo com Cristo, ou Viver Cristo. Estamos começando aí. Se eu coloquei certo aqui, a nossa 14ª live. Hoje com o tema Vencendo as Tentações. Então, para os irmãos que ainda não nos seguem, eu peço essa ajuda aí para a gente conseguir engajar a página, já começar a seguir a gente, né? Está interagindo aí com as perguntas e creio que em nome de Jesus você vai ser muito edificado. Vou já dar o espaço aí para o nosso irmão que está se apresentando hoje à noite. Não sou eu, dois deles, esse varão aí, embora pareça um pouquinho comigo aí, falando que todo preto se parece, né? Mas é um grande irmão em Cristo que, atrás de máquina, que a empresa de trabalho me deu. E hoje eu pude ter esse privilégio aí de estar aprendendo um pouquinho e passando também esse conhecimento que ele tem para os irmãos. Fique à vontade aí, meu amigo, para estar se apresentando. A paz em Jesus a todos. É bênção. Matheus me fez esse convite. Todos estão conseguindo me ouvir? Sim, perfeito. Matheus me fez esse convite já tem um bom tempo, né? E eu estou sempre correndo. Mas chegou o dia, né? Para a glória do Senhor, que Ele sempre cresça e que a glória dele vem sempre aparecer. Meu nome é Bruno, como foi dito pelo Matheus, né? Sou da igreja ADML, Assembleia de Deus, Ministério Lagoinha, bênção. Sou do pastor João Batista, pastor presidente. E a minha esposa vem ali ouvindo, né? E assistindo. Missionária Tayane Abreu. Deus é fiel. Meu cargo ministerial é presbítero. Fiquei um bom tempo Não posso deixar de falar também do pastor Norberto Lucena, né? Sou grato a ele. Aprendi muito com ele. E é um pastor abençoado, para a glória do Senhor. Amo ele, para a glória do Senhor Jesus. Minha idade é 28 anos. E vamos esmiuçar um pouco sobre a palavra do Senhor. Eu estava pedindo a Deus direção para estar falando sobre um tema. E acendeu essa palavra em meu coração, né? Vencendo as tentações, que o mundo que nós vivemos hoje, né? É um mundo onde nós devemos se agarrar em Cristo, se apegar em Cristo, para conquistar a terra prometida, onde o Senhor nos chamou para reinar com Ele. Aleluia. É isso. Não vou estender tanto, né? Mas Deus é fiel. Quem puder, segue aí a live, né? Segue a página, porque vocês serão edificados pela palavra do Senhor. Deus é fiel. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração antes de começar? Amém. Vamos lá. Vou te dar a oportunidade de hoje estar orando aí. Pode ser? Amém. Uma oração Pode. breve aí que a gente possa começar essa live aí debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos estar orando então. Aquele que puder fechar os olhos e curvar a cabeça, Deus ele estará ouvindo. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer a Ti, ó Deus, por esse momento, ó Pai, ao qual estaremos iniciando de meditação na Sua palavra, de aprendizado, Senhor. Carecemos, ó Pai, da Sua ajuda, Espírito Santo, para poder, ó Deus, nos esclarecer e iluminar, ó Deus, o nosso entendimento. Que possa haver edificação, que possa gerar fruto digno de arrependimento. Que vidas possam ser edificadas nesta noite e salvas para Cristo Jesus. Em nome de Jesus, queremos te pedir, ó Pai, que possamos crescer na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço. Amém. Amém. É bênção. Vamos lá. É benção. É bênção. Vamos começar então, você perder muito tempo aí. Como nós podemos, vamos lá, vencendo as tentações, né? Que é o nosso tema. Já vem para a primeira pergunta aí, como nós podemos vencer, né? Como podemos descrever, né, a tentação? Existe alguma diferença entre tentação e provação? Fique à vontade. Ouviu aí? Conseguiu ouvir? Conseguiu ouvir? Vamos lá.
Tentação. Quando o Senhor colocou esse tema em meu coração, eu fui esmiuçando, né? E o Senhor falou assim, a tentação é um convite. É um convite que o inimigo faz para a pessoa pecar. E a provação é uma situação difícil, ou um cenário difícil que nós enfrentamos, em que Deus nos permite enfrentar para provar a nossa fé e obediência ao nosso Criador. Então, há uma diferença sobre tentação e provação. A tentação, ela traz ruína, ela traz morte. Porque quando nós somos tentados e cedemos à tentação, assim como muitos dizem, né, como Eva, lá no jardim, nós tendemos a morrer espiritualmente. E provação, podemos definir a parte em que Deus ele pede o seu único filho a Abraão. E ele pede ali a promessa a qual prometeu, né? E Abraão foi obediente e entregou. Mas quando ele iria executar aquilo que era difícil a ele, né? Entregar seu único filho, o anjo brada e fala, Abraão, não faça tal coisa, né? Sei que eu vi o que está no teu coração e que obedeceu a ordem de Deus. Não faça isso. E ali Deus proveu o cordeiro. Bom, então, tentação. A tentação, ela nos convida a errar, a pecar, a escolher. Ou a inclinar-se às nossas vontades, ou a desviar dessas vontades da carne. Não, perfeito, perfeito. A queda de uma pessoa, ela costuma ocorrer apenas através de uma única tentação? Quais os perigos de se ceder à tentação? Sei que você falou um pouquinho aí no teu comentário da primeira pergunta, mas vamos aprofundar um pouco assim. Qual o perigo de se ceder à tentação? A tentação muitas vezes vem na nossa vida de uma vez só a gente é tentado e cai, ou é um conjunto de tentações, ou é um caminho que as coisas vão aos poucos, ali meio que alfinetando, né, a gente, aos pouquinhos, e aquilo vai trazendo. Como tu pode descrever isso? Bom, a tentação, como foi, eu parei justamente por isso mesmo, por causa a tentação, o que acontece? Ela vem sorrateiramente, ela tenta te enganar. Como assim? Quando a serpente, ela fala com Eva, ela diz ao contrário do que Deus ordenou. Deus, ele fala para Adão não comer da árvore que está no meio do jardim. E das demais ele poderia comer, junto com sua esposa. Já a serpente, quando se apresenta lá no capítulo 3 de Gênesis, ela fala o inverso do que Deus designou ali. Ela fala, de todas as árvores tu não pode comer, mas a que está no meio você pode comer. E no dia que você comer, você vai alcançar um conhecimento e vai se igualar a Deus. Ou seja, ela lançou a dúvida, ela lançou ali a distorção da ordem de Deus e convenceu a Eva o conceito dela. Então, a tentação, ela virá aos poucos, ela vem aos poucos, para poder nos enganar, nos iludir, e nos dar um sentido de força, de glória, porém a glória é só de Deus. Pode usar-se um termo também lá em Mateus, capítulo 4, quando fala da tentação de Cristo. E ali ele fala assim, ele leva Jesus no alto de um monte, e ele fala, toda essa glória eu vou te dar, vou te entregar, se me adorar.
Porém, Jesus ele rebate o quê? Somente a meu Deus eu vou adorar. E somente a ele eu vou servir. Então, ou seja, Satanás ele tentou dar um ego, ele tentou encher o eu. Porém, Jesus rebateu o quê? Na palavra. Então, mas se voltar um pouquinho, ele vai atacar onde? Ele vai na fome. Ó, se transformar essa pedra em pão, você vai mostrar que é filho de Deus. E Jesus ele vai e rebate na palavra. E ele, não satisfeito, ele vem de novo. E ele rebate na palavra. Então, ou seja, o inimigo ele é astuto. Ele vem com um sapatinho de lã, tentando derrubar. Mas aquele que é pautado na palavra, ele vai ter o discernimento e vai guerrear através da verdade, né? Que é Cristo, a própria palavra. Show de Todos bola. estão conseguindo compreender? Não, é benção. Teve até o irmão aqui, literalmente é benção. Teve um irmão que é aqui da igreja, né? Ele acredita que a queda vem gradativamente. Foi mais ou menos em concordância com o que você falou aí também. Eu também acredito dessa forma. Eu acho que nada se apresenta assim de uma vez para que nós possamos falhar e simplesmente. Assim, tipo, nós não somos bobos, assim como o inimigo é menos bobo ainda, né? Então, é aquele convite aos pouquinhos, aquela amostra grátis, não de provação, né? Mas aquela provinha pequenininha que vem, né? Provinha no sentido de provar alguma comida, não de passar por uma aprovação, vamos falar assim. Que vem aos Isso aí. pouquinhos, aquilo vai tentando a gente acha que é forte o suficiente, daqui a pouco a gente está lá dentro do pecado e já era, filho. Se não for Cristo nos resgatando, é só ruína abaixo, né? Aproveitando esse comentário, eu vou até partir para a próxima pergunta aqui, ó. Quem é o agente da tentação? Deus ou inimigos de nossas almas, o diabo? Somos provocados ou isso vem da nossa própria carne? Tem até aquela palavra, né, e tudo mais. Seria possível? Deus tenta o homem? Quem tenta o homem aí? Ou é a nossa carne? Como você explica isso aí? Então, essa pergunta é muito interessante. Em- Deus, ele não tenta, como diz lá em Tiago, capítulo 1. Se lermos lá, depois a gente vai estar lendo a palavra ali, ele vai dizer assim, Deus não tenta a ninguém. Então, ou seja, a nossa carne, ela é engodada pelo quê? Pela cobiça. Pelo desejo desaforado da carne. Então, ou seja, Deus ele prova e o diabo ele tenta. Como foi dito no início, tentação é o convite a pecar, para destruir a sua intimidade, sua busca, tudo que foi construído. Então, quando nós aceitamos esse convite e caímos logo após ter pecado, engodado, né, como diz em Tiago capítulo 1, consumado o pecado, leva o quê? A morte. Que foi o que aconteceu com Eva e Adão, morte espiritual. Deus, ele prova o homem. Então tem algum sentido na Bíblia que vai falar assim, tentou Deus Abraão, tentou Deus tal pessoa, Jó. Então, assim, esse sentido de tentar, quando Deus faz, não é o tentar para destruir, mas para aperfeiçoar a fé. Então, quando Deus ele prova Abraão, ele aperfeiçoa Abraão e ele se torna o que é amigo de Deus. Porque ele não deixou a promessa, não deixou Deus. Ele confiou. Jó, a mesma coisa. Ele é provado por Deus, ele perde no início aquilo que ele tinha de primordial, né, ali, a família ali, aquilo que ele tanto amava, mas lá na frente ele é, vou dizer assim, coroado por Deus, né? Então, ou seja, a aflição do tempo presente não se comparar com a glória que há de se revelar. Então, quando nós somos tentados, é por Satanás. E Satanás, ele tenta nos nossos próprios desejos.
das nossas próprias vontades. Então, quando Adão ele, ele é expulso, aí vai dizer a palavra do Senhor, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, foram da glória de Deus. Então, ou seja, foram todos, botar assim, somos considerados pecadores, mas pela graça somos remidos pelo sangue de Jesus. E quando Adão ele peca, então nós começamos a se inclinar para o pecado. Então a inclinação da carne é só desejo e pecar. A carne ela vai ansiar sempre se afastar de Deus, ansiar as vontades humanas. Porém, quando nós alimentamos o espírito, a carne não sobressai, mas sim o espírito. Aí vai dizer em Gálatas, as obras da carne e o fruto do espírito. Quando o Senhor ele permite Paulo falar sobre o fruto e as obras da carne, é justamente isso. Porque a obra da carne é o que? Lascívia, idolatria, prostituição, bebedice, glutonaria. E o fruto do espírito? Autocontrole, longanimidade. Então, ou seja, não o errar não é provocado, mas sim o cedimento aos desejos. Quando Caim mata Abel, Deus vai falar assim, Caim, o pecado já à porta. Cumpre a você dominá-lo. Então, ou seja, eu posso decidir, como foi dito lá no início, querer comer do fruto ou querer permitir Deus me lapidar e ficar com Cristo, a presença de Cristo. Então, assim, resumindo tudo, né? Deus, ele prova para aperfeiçoar a fé de cada um que segue a Cristo, para que nós venhamos nos tornar amigos e venhamos receber a vida eterna. Então, para isso, Deus prova. E a tentação é para impedir você de herdar a vida eterna, de herdar a salvação em Cristo. Então, não se deixe levar pelas ações do adversário. Ô, glória! Achei interessante, eu marquei algumas coisas que você falou aqui, mas coisas básicas. Acho que você já foi bem completo na fala, mas eu marquei duas coisas bem interessantes que você falou. A respeito de tentar, né? Algumas traduções, em vez de provar, está escrito como tentar. Eu acho interessante a gente sempre tomar cuidado com as traduções bíblicas, né? Sempre tentar buscar a mais próxima do que seria a original, como falar assim, né? O hebraico, até talvez o grego. Ali, quando a gente começa a falar a respeito de algumas palavras, como tem passado de falar que Deus se arrependeu de ter criado o homem, e não um arrependimento, na verdade, é uma tristeza, não uma frustração também, mas viu que o homem tinha sido feito, perfeito e tudo mais, e ainda assim o homem pecou, e Deus se entristeceu com aquilo. A gente tem que tomar cuidado, às vezes, com as traduções bíblicas, porque é bom, sempre que a gente for meditar na palavra, ter 2, 3 exemplares bíblicos de diversas. Almeida, nova tradução internacional, tem outras bíblias em modelos específicos, né? King James, tem... eu tenho mais um tipo de bíblia aqui que eu esqueci agora, que até minha esposa me deu há um tempo atrás, mas é bom sempre ter várias versões, porque é bem difícil você ter ali o perfeito entendimento da palavra. E a respeito da morte também, o outro ponto que eu anotei, falou a respeito da morte espiritual, de Adão e Eva lá no Éden, a partir da queda e tudo mais, mas não só a morte espiritual, mas a morte física também, né? Todos pecaram e deixaram na glória de Deus, vamos falar, espiritualmente falando. Mas também Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, né? E essa morte veio a todos os homens, porque eles pecaram, e por aí vai. Foi só algumas coisas que eu anotei aqui, até para a gente entrar no comentário que a Sara Damasceno fez aqui, ó. A tentação, ela é gerada no coração primeiro, vem o desejo, e aí o inimigo que está ao derredor, buscando uma brecha, ele alimenta o desejo, a cobiça. Alimenta o desejo, a cobiça. A gente concorda, né? Foi meio que o Varão falou aqui a respeito disso.
Só um instante que agora eu tenho que olhar aqui mais um pouco aqui das pessoas que entraram. Até a Eduarda entrou aí, ó. Parou a Duda também está com a gente, enfim. Momento bereiano, Damasceno. Posso seguir? Pode sim. Momento bereiano. Que palavra você separou para a gente aí, a fim de estar dentro do tema? E você dá uma explicada aí bem breve aí do que o Senhor colocou no seu coração. Então, foram muitas palavras. Eu falei assim, nossa, dá uma pregação a noite toda. É benção. Mas o que me chamou mais atenção aqui, quem tiver a Bíblia e puder abrir, eu vou comparar essa parte aqui um pouco com lá Mateus capítulo 4, como foi falado. Mas a palavra-chave aqui é 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 12 e 13. Diz assim, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Ou seja, esse versículo aqui foi bem explicado, é uma palavra que já está se explicando por si próprio, mas vamos dentro dela. Se voltar um pouquinho nesse mesmo texto, vai ver sobre o povo de Israel lá no deserto, onde eles viveram milagres, viveram sobrenatural de Deus, porém, quando dava um pouquinho de espaço, eles cediam às vontades da carne. Eles criaram um bezerro de ouro, eles idolatraram, eles fizeram segundo suas próprias vontades. E Deus chamava sempre eles ao quê? Volte para mim, que eu me voltarei para vós. E eles sempre iam e se desviavam do caminho do Senhor. Deus, ele dá os mandamentos para que viesse ter regra. Porém, eles mesmo assim continuavam errantes. Mas o que isso tem a ver com tentação? Deus, ele dá o escape. Deus, ele dá o livramento. Deus, ele permite o mar se abrir. Porém, algo que o povo continuou fazendo foi a murmuração. Eles continuaram ansiando o Egito. Eles continuaram deixando o Egito dominar eles. E o Senhor estava lhe direcionando aquele povo para o quê? Uma terra prometida, uma terra que viesse ter alegria, uma terra que viesse ter alimento, uma terra que viesse suprir não só as necessidades físicas, mas espirituais. Porém, conforme nós falamos aqui, né, lá atrás, a carne se inclinou mais. Mas focando aqui, e o Senhor vai detalhando e vai dizer aqui, ó, no versículo 10 de 1 Coríntios: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso hoje, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, ou seja, Paulo vai detalhar aqui o que aconteceu com nossos antepassados, o que aconteceu com o povo de Israel lá no Egito, fora do Egito, no deserto, nos 40 anos. O que aconteceu com eles ali foi uma forma de figura para o quê? Uma sombra, para que nós viéssemos olhar e não praticar como eles praticaram. Não murmurar como eles murmuraram, mas agradecer a Deus pelos milagres, pelo livramento que Ele tem nos concedido dia após dia. Porque o sol, ele nasce para todos. E a chuva também é para todos. E às vezes Deus permite situações acontecerem em nossas vidas, nos provando a nossa fé. E nós pensamos que Deus não está no meio. Mas Deus, ele está provando para ver a nossa fidelidade e confiança.
Eu volto de novo em Abraão. Abraão obedeceu a Deus. Ali, quando ele obedece a Deus, ele faz o quê? O Senhor, ele afirma o que ele já havia prometido, que através dele faria uma grande nação. Então, ou seja, será pai de nações. Só porque ele ouviu, obedeceu, mesmo sendo provado, não cedeu às vontades à vontade de parar, trazendo para os dias de hoje. Aqui, nesse texto, ele vai falar assim, estou resumindo, no versículo 12: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Ou seja, às vezes nós nos achamos fortes e queremos dizer que achamos que não vamos cair, que não vai acontecer nada. A autoconfiança, o autocontrole de si próprio acha que vai vencer as tempestades todas sem precisar de ninguém. Mas aqui ele está dizendo o quê? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se nós formos olhar em Mateus, capítulo 26, versículo 41, vai dizer, um versículo conhecido: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, ou seja, por mais alimentado que esteja, por mais alicerçado talvez que nós estejamos, temos que ter esse cuidado de estarmos vigilantes em todo o tempo, porque não sabemos a hora que o inimigo vai atacar. Ele é como um ladrão, ele chega de mansinho para derrubar aquele que está em pé, para tentar arrancar você da presença e nós da presença do Mestre. Ele vai dizer assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que podeis, antes com as tentações, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, ou seja, o Senhor, ele está dizendo aqui, as tentações que vêm, elas são simplesmente desejos da carne, as obras da carne, se nós lermos lá em Gálatas. É a lascívia, é a idolatria, é a luxúria, é a vaidade. Então, assim, são as coisas que estão já na carne. Então, as tentações que vêm não é além do que possa suportar. É conforme o inclínio da carne. E no mesmo Gálatas, ele vai dizer assim, mas o Espírito, ele milita com a carne, e a carne com o Espírito. E aquele que estiver mais alimentado, esse vai sobressair. Então, ou seja, aquele está de pé, cuide para que não caia. Venhamos estar em pé, aonde? Na palavra, firmes em Cristo, para que não venhamos ceder às tentações, alimentados em Cristo, para que a carne não venha militar e ganhar. E o que tem acontecido hoje vamos botar assim, não tem nada a ver. Eu posso estar em tal lugar, eu posso enfrentar esta tentação, eu posso guerrear e vencer. Aí nós vamos dar um exemplo. José, na casa lá do seu senhor, botar assim, Potifar. Sim. Ele estava ali e a esposa dele fez o quê? Queria José a todo custo. Mas José ele fez o quê? Ele saiu, ele correu, ele não enfrentou. Foi tentado, mas ele não foi de encontro à tentação. Ele simplesmente saiu de cena. Ele sofreu os danos? Sofreu, mas lá na frente houve o quê? A recompensa. Ou afirmou a promessa que ele seria, botar assim, ele iria governar sobre o pai, a mãe, sobre todos ali, segundo o sonho que Deus deu a ele. Nós vamos ver a palavra do Senhor no próprio Jesus, se fazendo carne, habitou entre nós, e ele vai passar ali no deserto. Só que antes, ele jejuando 40 dias e 40 noites, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Quando ele é conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto,
onde Satanás ele vai se apresentar e tentar? Nos desejos da carne. Ele vai falar sobre o pão, sobre comer. Ele vai falar sobre glória humana. É que nós todos querem hoje, né? Glória humana, honra humana, fama. Esse dia eu estava ouvindo um pregador, ele ministrando e falou assim: todos os que têm nome famoso estão com o nome escrito no chão, para que todos pisem. Mas aquele que tem o nome escrito no livro da vida é famoso no céu. E quando chegar naqueles portões celestiais, ele vai se abrir ali o livro, e o livro da vida tem que estar aberto com o seu nome, para que venhamos entrar e reinar com Cristo. Então, ou seja, não basta apenas só ter o nome famoso na terra, ter glória humana e não ter Deus. Deus, ele permite seu filho ser provado, ser tentado ali nas limitações humanas. Ali ele foi de encontro às limitações humanas. E ele vai falar mais. Se prostrado e me adorar. Aí muita gente fala assim, não tem problema eu cantar uma musiquinha aqui não, e louvar depois. Não tem problema eu dividir um pouquinho aqui não, é só uma musiquinha romântica. E depois eu vou louvar normal. Não, ele quer que você se prostre mesmo, ele quer que você adore ele mesmo. Fazendo assim, vai dar uma sensação de glória, mas o fim, ele vai entrando aos poucos. Aí, esse pouquinho, ele vai virar um monte de músicas mundanas. E aquele que era para ser adorado, não está sendo adorado. Então, o Senhor Jesus, ele permite vir a tentação não para além das nossas forças, porque ninguém é super-homem. E quando nós estamos fracos, nós vamos ter que correr para os pés do Senhor. E Ele nos fortalecerá, porque Ele é a nossa força. E aquele que dizer que é forte, esse está enganado, porque nós somos fracos e dependemos de Cristo todos os dias. E aqui ele vai falar assim, acima do que podeis suportar. Então, ou seja, o que está acontecendo hoje ao seu derredor, nós conseguimos dominar, se alimentar o Espírito que há dentro de nós, através da palavra. Se buscarmos recursos em Deus, ou nos santos, aqueles que oram, buscam a Deus, aqueles que você olha como homem, um jovem de Deus. Então, ou seja, Deus ele não vai permitir a tentação vir para te destruir, para te derrubar. Não, Ele quer que você saia e fuja dela. E corra para os pés do Senhor. Aí sim vai se tornar forte e fortalecido em Deus. Em vez de murmurar, canta louvores a Deus. Em vez de falar algo que denigrine Deus, ou a imagem de alguém, ou escandalize Deus, cante louvores ao Senhor. Fazendo assim, o Senhor vai te fortalecer, vai te encher de palavra e unção para poder desfazer as obras do mal. Caminhando para o término, né, dessa breve palavra, ele fala assim, com a tentação dará também o escape. Ou seja, está falando, a tentação vindo, só que nesse sentido aqui, essa tentação aqui, como nós falamos lá atrás, né, está dizendo no sentido de provação. Não como aconteceu com José. José foi tentado na carne ali, desejo. Aqui é Deus provando o povo para ver onde estava o seu coração. E onde estiver teu coração, ali está teu tesouro. Então, ou seja, aqui após essa provação, ele vai trazer o que? O escape, a honra, o louvor novamente, um cântico novo sobre o seu lábio. Então, não se deixe se iludir. Aí vamos fazer um paralelo agora. Aqui, Deus provou. Aquele que pode abrir a Bíblia, abra lá em Tiago, capítulo 1. Tiago 1, versículo 12. Diz assim:
Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, olha só, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, ou seja, a tentação escrita lá, nesse texto que nós lemos lá em Coríntios, está dizendo sobre provação. Agora, a tentação que aconteceu com José e o que o tentador fez com Jesus, tentando desviar Jesus do foco, né? Ali em Mateus 4. Olha o que acontece quando se cede à tentação e se deixa ser iludido pela falsa glória terrena. Ele diz assim no versículo 13 do mesmo capítulo de Tiago: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Ele já está falando sobre carne. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e o mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aí foi falado aqui sobre a cobiça, né? A cobiça dos olhos. Ou seja, não ameis o mundo, nem que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sim. Aí vai dizer mais, ó. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte física e espiritual. Então, se José ele cede ali aquela tentação, naquele lugar ali, ele iria obstruir, vou dar assim, o que Deus já tinha para ele preparado lá na frente. Ele iria cortar a promessa, vou dar assim. Se Jesus ele cede ali aquela tentação, ele iria, o que iria acontecer? É o que o inimigo sempre quer fazer, né? Ele quer tirar o plano de salvação. Então Jesus ele já estava caminhando ali para o plano salvífico. Porque Adão pecou, então tem que ter salvação, tem que ser libertação. E isso só acontece através da cruz do Calvário. Então Jesus, se ele cede ali, olha o plano de salvação sendo desfeito. Mas Jesus, ele foi até o final. Ele suportou as tentações e as provações. Para mostrar para nós hoje que nós podemos sim vencer. Nós podemos sim matar a carne. Nós podemos sim deixar o eu lá, o ego, no mais profundo abismo. E não deixar voltar mais. E finalizando aqui, então esse paralelo que o Senhor me fez aqui foi algo maravilhoso. O Senhor falou assim comigo. Jesus, ele tendo jejuado, no capítulo 4 de Mateus, ele foi conduzido, ele foi direcionado. Então, antes de ele seguir ao deserto, ele jejuou. Isso mostra o quê? O jejum é o quê? Santificação e mortificação da carne. Então, ou seja, os desejos carnais saíram. Os desejos, vontades humanas, mortificados. Então, quando Satanás veio, ele rebateu na palavra. Uma outra ferramenta que o Senhor veio ministrar no meu coração foi o quê? Não só de pão. Ou seja, não é só de vontades humanas que nós vamos viver. Não é só de alimentos terrenos que nós vamos viver. Às vezes, nós jovens procuramos alegria em muitos lugares. Mas a verdadeira alegria está em Cristo. A alegria que nós, às vezes, buscamos fora, nós não sentimos aquele saciar, porque falta algo, que é o quê? A vida em Cristo. Então, Jesus ali, ele vai falar o quê? Precisa de alimento espiritual. Precisa de alimento da palavra de Deus para vencer as suas vontades terrenas, cotidianas. E somente a Deus adorar. Perfeito. Somente a Ele servir. Somente a Ele ansiar, habitar. Somente nele glorificar e dever reverência e honra. Sim. Então, e finaliza aqui com o que aconteceu com Abraão de novo. Ele obedeceu. Então não adianta eu jejuar, não adianta eu me alimentar da palavra e eu louvar a Deus se eu não obedeço os seus princípios. E obedecer é muito difícil. É algo difícil desde
de lá de trás e até hoje nós vemos que o obedecer é difícil. A falta de obediência levou à queda. A falta de obediência levou ao erro e à morte e uma condenação para a humanidade. Mas ainda há esperança. Se voltarmos para Cristo, Ele vai com certeza olhar para nós e vai nos perdoar, que Ele está pronto a nos perdoar. E nisso tudo nós pensamos assim, tá falando de tentação e vencer, provação. É fácil falar e não ter passado. Porém, eu falo que Deus ele me provou também. No ano de 2020, o Senhor me permitiu passar num leito. E meu pensamento era assim, será que eu vou viver? Tem esperança para eu viver? Aí o médico virou e falou assim, não sei se você crê em algo. Qual a sua crença, qual a sua fé, em que é? Mas se você crê em algo, começa a orar. Então ali não teve mão humana, Deus usou, os médicos usou, mas ali o médico foi usado para mim, falando assim, ora, cadê o teu Deus? E foi próximo. Então, Deus, ele... Oi? Não, foi prova firme, prova firme. Foi prova, foi prova. Então, assim, Deus, ele permite nós passarmos. E antes de eu passar por isso, eu preguei na igreja Cefave, né? Do pastor Norberto, Lucena, eu preguei sobre a árvore cortada. Subimos um monte, oramos, buscamos. Logo após a árvore cortada, nós ministramos, foi em Jó, capítulo 14. Ao cheiro das águas, novamente, ela crescerá, ao cheiro das águas. E após eu ministrar essa palavra, eu passei um processo grandioso. Porém, como foi dito, a aprovação, ela produz o quê? Edificação, aperfeiçoamento da fé, confiança em Cristo, no Deus que você serve. E a tentação só destrói. Então, o que eu passei foi uma aprovação. E como veio de Deus, como diz o louvor, olha nós aqui, olha eu aqui. Então, Deus, ele permite nós passarmos, sim, provações. Mas saiba, Deus não tenta. E é um termo que nós usamos. Deus me tentou. Não, Deus não tenta nesse sentido. Ele prova. A tentação é a própria vontade que nós não queremos crucificar e matar. Nós queremos deixar o velho homem, o velho eu, voltar a todo momento. E para finalizar, senão eu vou falar a noite toda, como eu disse, esse texto é grandioso. Benção. Diz assim a palavra do Senhor: todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são chamados filhos de Deus. Está em Romanos. Sim. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são chamados filhos de Deus. Então, os que são filhos de Deus, eles vão romper em fé, de glória em glória. O vento vem, o vento assopra, mas ele vai estar de pé para cantar o lindo testemunho. Amém? Então, assim, jovens, não ceda às suas vontades. É difícil, mas crucifica, vai para a palavra. Busca jovens bereanos, como diz aqui, né? Jovens bereanos, que examina a palavra, que queiram orar. Se junte com esses e verá que Deus ele vai fazer rompermos em fé. Rompermos a cada dia em prol do reino de Deus. Deus é fiel. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Como matou já algumas perguntas aqui, glórias a Deus por isso, logo entendemos que, como tu falou, assim como foi como Cristo, como José, né? Com Cristo, com José, eles venceram a tentação e foi muito diferente. Seria uma das nossas perguntas se essa história seria diferente com Adão e Eva, se eles tivessem vencido a tentação, e deu a entender que seria muito diferente. Assim como Cristo venceu por nós, assim como José venceu e chegou a ponto de governador do Egito, né? Assim como pudemos aprender que a melhor
posição para se tomar, a maior atitude para se tomar diante da tentação é realmente fugir, é correr, é se firmar em Cristo. Nós aprendemos aqui também. Não bater de frente, tentar achar que é super-homem, achar que as coisas vão ser do jeito que a gente acha que vai ser, porque a gente é surpreendido. E se a gente realmente não cuidar, nós que estamos de pé, vamos cair com certeza. Porque a nossa carne, muitas das vezes, grita muito mais que o nosso espírito. Nós não queremos as coisas de Cristo. Se Cristo não nos tomar, já era. Nós vamos querer só viver segundo a carne, né? E assim como bem disse o irmão também, né? A respeito de que sempre o Senhor dá escape das nossas tentações. Mas vou até aproveitar para fazer uma pergunta. Mesmo que o Senhor nos dê escape com as nossas, diante das tentações ou até para a própria provação, ocorre de Deus nos abandonar nas nossas próprias vontades? Digo isso, assim, quando a gente muitas vezes insiste no erro, persiste naquela falha. Ocorre de algum ponto sermos abandonados nos nossos erros, Deus falar assim, chega, quer fazer a tua vontade? É contigo mesmo. Então, acontece eu posso dizer assim, quando nós cedemos à tentação, nós fomos com próprias pernas. Vamos botar assim, o filho pródigo, ele pede a sua herança e ele sai, mundo afora, gastando sua herança. Quando ele se depara botar assim, nas bolotas dos porcos, ele volta para onde? Para o pai. Porque ele entende que a glória que ele achou que ia ter lá fora, ele já estava tendo com o pai e não estava vendo. Então, nesse contexto assim, eu posso dizer assim, quando nós vamos com as próprias pernas, Deus permite. Nós sentimos o vazio, sim. Porque Deus, ele fala, ele dá alimento. Ele fala, esse caminho que eu tenho é de vida, é de salvação. Mas, se nós queremos pegar nossa herança e seguirmos mundo afora, esse vazio não vai ser de Deus virando as costas, mas vai ser porque nós viramos as costas para Deus. Como assim nós viramos as costas para Deus? Porque quando nós cedemos à tentação, nós não oramos mais. Nós não falamos mais com o Pai. Nós não ouvimos mais o Pai. Nós não queremos abraçar mais o Pai. E o Pai está só ali esperando. Nós pedimos o que? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sim. Mas ao invés de nós clamarmos filho de Davi, nós vamos falar com o irmão. Nós vamos pedir ajuda fora. E essa ajuda não vai ser para suprir e saciar o vazio que não está na carne, mas na sua alma. Ela vai simplesmente suprir fora, mas não dentro. E Jesus não. Jesus vai suprir dentro e fora. E ainda vai adornar, vai colocar na mesa e vai falar assim, se assenta, coma, porque tu é um filho de honra. Então, assim, quando eu deixo Deus ele não me deixa, mas eu deixei Deus. É como Jesus falou na cruz, quando ele sentiu a aflição e falou assim, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Aí nós viramos e falamos assim, para nós mesmos falamos, Deus meu, por que me desamparaste? Mas na verdade somos nós que a cada dia corremos para longe de Deus. E achamos que Ele nos abandonou. Mas quando clamar, Ele vai estender as mãos e vai te pegar e vai colocar de volta no barco. Porque ele sempre trará o escape. Quando clamar. Se voltar para Deus, Ele trará o escape. Mas se não voltar, nós vamos sentir esse sentimento de vazio e de abandono. O irmão até comentou aqui, igual o Jonas também, né? Jonas, Deus permitiu ele comprar a passagem do navio, embarcar, depois Deus tem seus meios, né, de nos trazer de volta. Então, perfeitamente aí que tu bem disse aí, o irmão contribuiu bastante aqui, glórias a Deus por isso. Vamos lá, que eu tenho que aproveitar contigo antes que eu perca até a passagem aqui, porque eu tenho mais 2 perguntas para te fazer.
aqui é o nosso momento papo de fariseu. Acho que eu te expliquei um pouquinho por alto, que é alguma heresia ou algum equívoco, algum erro aí que as pessoas falam ou cometem dentro do nosso tema hoje, resistindo às tentações, ou vencendo as tentações, né, na verdade. Existe alguma heresia aí que você já ouviu, algum dito popular, que você acha que não tem nada a ver com tudo que você pregou hoje, vamos falar assim? Então, eu tava ali, eu falei, vou dar uma analisada, né? Aí vivi assim, às vezes nós falamos assim, nós erramos, né? E vem algumas coisas sobre nossa vida, nós falamos assim, Deus me tentou, Deus me tentou. E nós falamos no sentido de Deus permitiu eu cair. Mas na verdade Deus não permite ninguém cair. Nós que caímos com o nosso próprio desejo. Que Deus a ninguém tenta. Então eu vejo isso como uma heresia. Uma outra coisa que eu vejo assim, que me veio aqui à tona, não tem nada a ver. Tem nada a ver cantar uma musiquinha. Tem nada a ver eu fazer isso, isso e isso. Tem nada a ver. Aí vai dizer a Bíblia assim, sagrada. Posso todas as coisas daquele que me fortalece? Sim. Aí Paulo vai falar assim, é tremendo, é benção. Aí a palavra de Deus vai falar assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, posso fazer todas as coisas, mas não posso deixar dominar por nenhuma delas. Então, ou seja, o não tem nada a ver, não existe. Temos que falar assim, tem tudo a ver. Porque a Bíblia fala em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ou seja, quando nós falamos assim, não tem nada a ver, nós queremos esconder-se atrás desse não tem nada a ver para nós fazermos um pouquinho. Aí vira um erro de estimação. Vou botar assim, entendeu? Entendi. E fica ali, não tem nada a ver, tem nada a ver. Aí vai. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isso. Aí vai sorrateiramente, até preceder a queda. Então, eu usei esses dois aí, eu não posso falar mais, senão vai mais além. Mas não crie um erro de estimação. Olhe para a Sim. palavra e vê o que a palavra de Deus diz nesse sentido. E aí Vamos nós lá. vamos ter a resposta. Vamos lá. Para a gente até fechar aqui a nossa última perguntinha, o tempo voa, são quase que 1 hora já, mas nossa última pergunta aqui é como você, vamos falar assim, orienta, né? Orientaria nossos jovens a ser firmes e fortes diante das lutas, diante das tentações e principalmente compreendendo as provações da parte do Senhor. Qual o seu conselho aí da parte do Senhor para que nós possamos vencer, como é o nosso tema, vencer as tentações? É, essa parte eu fiquei assim, Senhor, me direciona. E o Senhor falou assim, obediência. Obedecer a palavra de Deus. Procurar obedecer a palavra de Deus. Por quê? Lá em Salmos número 1, vai dizer assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Sim. Antes tem um prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, aqui o salmista vai estar dizendo o quê? Ouça a Deus, não ouça os ímpios. Ouça a Cristo, procura conselho na palavra e não no mundo. Então, um dos primeiros conselhos para vencer a tentação é seguir a palavra de Deus, ouvir Deus, o que Deus diz.
Aí vamos caminhar para o próximo, né? Salmo 119 vai dizer assim: como um mancebo purificará o seu caminho, observando conforme os seus mandamentos, seus estatutos, guardando a palavra no coração. Ou seja, quando ouvir a palavra do Senhor, eu sei que é difícil para jovem, mas pelo menos quando nós procuramos ouvir a palavra do Senhor e guardamos ela, nós vamos rebater como Jesus rebateu no deserto, na tentação. Não só de pão viverá o homem. Somente a meu Deus adorarei, somente ele servirei. Nós vamos rebater segundo as Escrituras. Então o inimigo ele vai se retirar, mas ele vai se ausentar por um tempo. Então, ou seja, primeira coisa, ouça a palavra de Deus. Ouça o que Deus diz para que nós vamos fazer. O que Deus diz a teu respeito. Segunda coisa, guarda a palavra no seu coração para não pecar contra Deus. Então, quanto mais guardar a palavra, menos vamos dar acesso ao pecado. Sim. Algo primordial que Deus colocou em meu coração: tenha Deus como centro da sua vida. Chame Deus para a sua história, para o seu relacionamento, para o seu casamento, eu não sei, para aquilo que você almeja futuramente. Chame Deus para reger a sua vida, a sua história. Porque fazendo assim, o que você projetou, o que você arquitetou, tem maior chance de dar certo do que chamando outros para ouvir os seus planos, projetos futuros. Então, ouça Deus, guarde a palavra do Senhor, chame Jesus para o seu casamento, relacionamento, ou a quem você esteja orando, sua faculdade, eu não sei, e Deus com certeza ele vai ouvir. Vou falar um breve testemunho. Eu estava indo ministrar a palavra de Deus numa certa igreja quando eu era bem jovem. Eu falei assim: Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho um curso, não tenho como pagar um curso, não tenho como fazer isso, aquilo. Eu vou fazer o quê? Eu vou limpar quintal? Eu vou capinar quintal? Vou fazer o quê, Senhor? E ali o Senhor me fez ministrar. O tema era assim: meu alvo é o céu. E ali o Senhor atuou tremendamente. E eu fui para casa. No outro dia, na escola, apareceu um homem lá da Pronatec, oferecendo curso gratuito. Eu não acreditei no momento que era verdade, né? E duvidei. Aí é que tá. Quando nós falamos com Deus, nós temos que acreditar no que Deus vai fazer. E ali, resumindo, aquele moço falou de cursos. Um amigo meu, que era amigo de Deus mesmo, escreveu nesse curso e eu consegui uma vaga no Senai. Não tinha dinheiro para passagem, que eu questionei a Deus no caminho. Não tenho dinheiro para pagar um curso, para fazer nada. O Senhor me deu vale transporte e me deu um vale de alimento. Então, ou seja, chame Deus para o teu projeto e verás a glória do Senhor se manifestar. Não troque os princípios por nada. E para finalizar, Mateus, como vencer a tentação? Mas fica com o primeiro, que o primeiro é o primordial. Obedeça às Escrituras. Mas assim, esse aqui é aquele que pode abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Olha que Paulo vai dizer para o Timóteo, um jovem que servia ao Senhor. Diz assim, 2 Timóteo 2, versículo 22. Foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Então, ou seja, guarda esse versículo. Quando o mundo te chamar, é igual o louvor do Thales. Todo dia o pecado vem, me chama. Aí tu olha para essa palavra e fala assim: mas o Senhor mandou fugir, sair, correr para longe disso. E seguir o que? A pureza. Chamar Cristo para minha história. É isso aí. Tem muito mais, mas eu creio que esses são fundamentais. Obedecer, guardar a palavra do Senhor, somente a Ele
a glória e honra. E esse finalzinho aqui, foge, foge. E verás o Senhor manifestar o poder dele na sua vida. Glórias a Deus, meu amigo. Tá bom, tá maravilhoso, mas chegamos ao nosso finalzinho aí agora. Eu acho que a tua palavra agora foi bem conclusiva, né? Bem conclusiva, bem descreveu aí o que seria nosso final de live. Peço até ajuda aí os irmãos que entraram depois para estar nos ajudando, seguindo nossa página. Assim como eu agradeço ao nosso irmão Bruno Damasceno, aí essa amizade aí que a gente tem aí, deve ter uns 5 anos, que é o tempo que eu tenho de empresa lá também. E Verdade. Deus me abençoou demais através da vida dele, assim como hoje está me abençoando, está abençoando a vida dos irmãos. Então, muito obrigado por estar conosco, estar disponibilizando esse tempo aí para estar glorificando a Deus através dessa live, edificando vidas. Deus abençoe essa casa, seu ministério, a sua família. Dia 9 a gente espera aqui, tá? Esquecemos não. E meu bolo também, tá? Meu bolo também. Tá fabricando. É benção. Você quer falar mais alguma coisa ou podemos fechar, meu amigo? Só agradecer a Deus. Não posso deixar de fazer isso, né? Mas agradecer a Deus, que a Ele a honra, a Ele a glória e o poder, que o Senhor Jesus venha ser sempre a mensagem proclamada. Agradecer ao Mateus, que me fez esse convite. Corri, mas Deus permitiu esse tempo aqui, para a glória do Senhor. E agradecer a cada um que estava aí nos ouvindo, assistindo. E assim, agradecer meus pastores que sempre oram por mim, sempre intercedem, né? E assim, enfatizar o pastor Norberto Lucena, que foi um grande referencial e sempre será. Deus sabe o porquê, que Deus abençoe a vida dele. Em nome de Jesus. Amém. A benção. Só isso. E benção. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Chegamos ao nosso final. Sexta-feira que vem tem mais Live Christ. Perdão, sexta-feira que vem não tem. Porque sexta-feira que vem é congresso jovem lá na nossa igreja. Então, não vou poder estar aqui. Então, terça-feira, né? A gente tem nosso Good News. Mas na outra sexta-feira, lá do dia 15, a gente volta para o nosso Live Crash. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar conosco. Para você que não nos segue, siga-nos e nos ajude a engajar essa página para a glória de Deus. Muito obrigado, meu amigo Damasceno. Fica com Deus. Tamo junto. Até a próxima aí. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. A paz de Jesus.